pessoal, eu sou o Dr. Matheus e eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, gosto de assistir todos os vídeos, podcasts que ela participa, mas infelizmente nesse trecho aqui, eu acho que ela não falou a verdade, diz que não tem condição. Olha só. É uma coisa impressionante. Impressionante, assim. Tô falando porque já fiz em mim. Toda vez que eu proponho um tratamento para um paciente, eu fiz. É eu mesmo? sou cobaia, eu sempre fui cobaia de qualquer, eu experimentava antes. Não tem coragem. Você tem coragem? Não. Então, pessoal, nesse trecho aqui ela estava falando sobre estimulação transcraniana, né, que é um procedimento que aplica uma energia elétrica, né, na cabeça. É um tipo moderno e com menos efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia, mas depois ela fala, por exemplo, que já teve algumas consultas em que ela estava tremendo e o paciente, doutora, você está tremendo. Ela, não, isso é por causa de um remédio que eu estou testando. Isso não parece ser inteiramente verdade. Que usa sempre, eu vou falar aqui por quê, pessoal. A verdade é que muitos tratamentos médicos ou procedimentos, eles podem ter algumas consequências que não dá para fazer só por curiosidade, né? E a verdade, pessoal, é que isso nem é uma prática permitida, né? De simplesmente alguém querer testar algo, podendo trazer um risco a si. Enfim, então eu resolvi fazer um vídeo então de 10 procedimentos médicos ou tratamentos que eu já prescrevi para outros, mas jamais teria coragem de fazer só por curiosidade, ainda que isso fosse permitido. Mas claro, tudo que eu vou falar aqui pode ser útil e importante para muitas pessoas, mas é função do médico verificar se o benefício desse tratamento ou procedimento justifica os seus eventuais riscos. Então vamos começar com olanzapina ou clozapina. Pessoal, esses daqui são dois medicamentos da classe dos antipsicóticos, né? Então serve para pacientes que estão em psicose, por exemplo, né? Quem tem alucinações, que é quando escuta ou vê algo que não existe, ou delírios, né? Acredita numa crença falsa, isso de maneira irredutível, né? Não se consegue convencer alguém que está delirando de que o que ele acredita é falso. Então, esses medicamentos, eles podem ter efeitos colaterais em altas doses, né? Alguns efeitos muito ruins, por exemplo, ganho de peso, né? Então, altas doses desses medicamentos, tem gente que pode ganhar, por exemplo, mais de 10 quilos em um mês. Mas estou falando aqui de alta dose, tá? Não é uma dose inicial, a dose baixinha. Dose baixinha as pessoas podem usar, né? A gente espera que talvez nem tenha efeito colateral, né? Ou se tiver um mínimo. Então aqui até entra numa questão também, que o teste, né, que a doutora talvez Ana teria falado, se é que ela fez, eu imagino que fez em dose baixa. Mas aqui, né, eu penso também que, né, se quiser testar, saber o que o paciente sente mesmo, eu acho que teria que fazer em dose alta, né? Claro que ninguém vai fazer isso, mas uma coisa é usar uma dose baixa e até eu tenho coragem, né? Usar um único dia. Agora, uma dose alta desses medicamentos, aí sim tem risco significativo de ganho de peso, tremores. Nossa, eu acho que, por exemplo, eu dormiria o dia inteiro, né? Não conseguiria, por exemplo, fazer atividade alguma, sequer trabalhar, estudar, nem conviver com a minha família. Enfim, para quem precisa, justifica-se, tá? Mas agora, só por curiosidade, acho que não tem condição. Inclusive, essa, por exemplo, é uma classe que pode ter causado tremor, né, no que ela fala, né, é um exemplo. Contenção no leito, mais Aldol e Fenergan. Pessoal, isso daqui é uma combinação que às vezes a gente passa por um paciente que está em psicose, muitas vezes agitado, né, por exemplo, com riscos de se machucar outras pessoas, não aceitando um tratamento e, nesse caso aqui, sem crítica, né, de si, está aqui incapaz de conseguir avaliar seus próprios atos. Eu, particularmente, eu fico muito mal quando eu preciso fazer algo que vai contra a vontade de uma pessoa, né? Então eu só faço esse tipo de ação, de solicitar que um paciente seja contido, segurado, administrado um medicamento à força, se eu vejo que realmente não tem condição, isso vai ser o apropriado, né? Ele não consegue, de fato, pensar adequadamente nesse momento, aí eu faço, mas fico um pouco mal com isso. Mas, em hipótese alguma, por exemplo, faria um contrato permitindo que alguém, por exemplo, olha, em algum momento em que eu estiver distraído, eu permito que vocês me segurem à força, me colocam numa cama, prendam meus braços e pernas e apliquem medicação só para eu sentir o que o paciente sente nessas situações. Aqui não tem condição. Eletroconvulsoterapia. Então, pessoal, a eletroconvulsoterapia, ou ECT, também conhecido popularmente como eletrochoque, é um procedimento então que vai se aplicar uma corrente elétrica na cabeça do paciente. Nesse momento ele vai convulsionar e isso serve para alguns
tratamentos, né? Por exemplo, algum caso de depressão grave ou de psicose que não está respondendo a alguns tratamentos. Por exemplo, isso pode ser interessante para algumas gestantes em depressão muito grave, em que se usasse muitos medicamentos poderia ser algo até prejudicial para o bebê, isso pode ser um tratamento interessante. Mas agora, querer fazer isso apenas por curiosidade, aí sinto muito, aí não dá. Punção licórica. Então, pessoal, esse é um líquido que envolve o encéfalo e também a medula. Então, tem algumas situações em que é importante fazer a avaliação desse líquido, para, por exemplo, investigar uma meningite, esclerose múltipla, e tem outras possibilidades também. Já tive que pedir para alguns pacientes, mas jamais faria só por curiosidade, só para querer ser cobaia, só para querer sentir o que o paciente sente. Não é? Isso é um exame que pode, por exemplo, causar uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça muito forte, náuseas, enfim, situação que você vai perder o dia, além de, né, ter algum risco de uma infecção, por exemplo, né? Claro que, né, em ambiente apropriado isso não vai acontecer, mas ainda assim é um risco e não se justifica em hipótese alguma fazer só por curiosidade. Estudo eletrofisiológico. Pessoal, esse daqui é um exame em que coloca algumas agulhas no paciente, né, normalmente numa extremidade, por exemplo, no braço, perna, né, por exemplo, imagina que no início do membro superior e também no dedo, né, e aí aplica uma corrente elétrica que aí vai avaliar a condução dessa corrente elétrica, por exemplo, no membro, né, tanto no sentido da parte proximal, né, do membro superior até a parte distal no dedo, ou às vezes o contrário também, tá? Enfim, então basicamente coloca uma agulha e dá um choque no paciente. Todo mundo que faz isso diz que é algo que causa bastante dor, tá? Em muitas situações pode ser que seja importante, por exemplo, para investigar a síndrome do túnel do carpo, é um exame que se precisa fazer normalmente, tá? Já solicitei algumas dezenas de vezes para pacientes e jamais faria só para querer entender a dor do paciente. Não sou masoquista para isso. Colonoscopia. Pessoal, colonoscopia, então, é uma endoscopia, né, um tubo que passa para investigar o intestino do paciente. Então, é um tubo que entra pelo ânus e vai conseguir investigar, por exemplo, o intestino grosso do paciente, ver se tem alguma lesão. É um exame que se recomenda que todas as pessoas façam a partir de 50 anos de idade para investigar a possibilidade de câncer, tá? Câncer coloretal. É um câncer prevalente e, uma vez feito a partir de 50 anos, recomenda-se que também repita a cada 50 anos. Por exemplo, algumas pessoas que têm casos na família, né, tem gente que tem casos diversos de câncer coloretal, tem que começar antes também. Enfim, muitas situações é importante. O recomendável é que todo mundo faça a partir desse momento da vida e depois continue a fazer, mas querer fazer só por curiosidade, não é? Nem cairia bem, né? Pedir para fazer um exame desse, deixa eu sentir como que é. Tenho vontade de fazer. Aí não dá. Sonda vesical de demora. Então, pessoal, isso daqui é o seguinte, tem algumas pessoas que estão com dificuldade de urinar, né, pela via normal, e precisa se passar essa sonda para conseguir coletar a urina, para conseguir que esse paciente urine. Só que essa daqui fica muito tempo, então é uma que não dá para o paciente passar por si. Então precisa de profissionais de saúde. E até veio aqui na cabeça, imagina se eu precisasse chegar para alguma equipe de enfermagem e falar que eu queria saber como que é ter uma sonda vesical, você poderia passar em mim essa sonda, né? Isso aí seria um absurdo, né? Acho que eu seria até processado e considerado talvez um pervertido, né, de pedir algo desse tipo, né? Então, em primeiro lugar, que é muito ruim, né? Imagina, ter que passar uma sonda pela uretra, né? E agora pedir por simples curiosidade para querer entender o que o paciente sente, né? Não dá, não. Eu não quero ser cobaia e nem seria ético, né? Para quem que eu vou pedir isso? Né? O que eles vão pensar de mim se eu pedir isso? Urografia excretora. Então, pessoal, esse daqui é um exame que eu já pedi para algumas pacientes, tá? Sexo feminino, que serve para investigar incontinência urinária, pacientes que estão perdendo a urina sem controle. Só que falam, pessoal, que esse exame é muito desagradável porque é muito vergonhoso. Então, esse é um exame que o paciente vai para uma sala apropriada, vai tomar um contraste, tá? Para esse contraste, esse líquido, ficar na bexiga, e depois vai tirar algumas radiografias, só que enquanto essa paciente urina, né? E aí tem que urinar na frente do profissional de saúde que vai tirar as chapas de raio-x, né? Então todo mundo acha isso bastante desconfortável, né? Não gostaria de fazer nada do tipo, né? Apenas por curiosidade. Cateterismo cardíaco, né? Já pedi isso para alguns pacientes também,
importante em muitas situações, mas é algo que traz riscos, não é? Vários riscos, né? Por exemplo, se perfurar o coração, imagina o problemão, né? Tem risco até de morte, não é? De uma taquicardia, por exemplo. Enfim, né? É um exame que normalmente não dá problemas significativos, não é? Mas é um exame de risco significativo que tem que ser feito em local apropriado, por profissionais bem treinados. Jamais faria só para querer ser cobaia, só para querer ser, nossa, deixa eu ver a dor que sente com isso, como é ficar com talvez um hematoma nessa região em que vai iniciar o cateterismo. Enfim, né? Então, jamais, nenhum cardiologista também vai querer fazer só para querer sentir. Aqui não dá. Biópsia de medula óssea. Então, pessoal, esse daqui é polêmico. Eu fico com receio de querer fazer isso, de, né, fazer espontaneamente, mas eu acho que vocês deveriam se cadastrar para fazer. A questão é que eu tenho muito medo, né? Um exame, então, que passa uma agulha na bacia, no osso da bacia, né? Então tem que perfurar o osso. Eu não fico bem, particularmente, com nenhum tipo de injeção, né? Até para vacina eu não gosto muito, isso é uma questão minha, mas eu entendo que é um exame interessante que muitas pessoas poderiam ser beneficiadas se vocês forem doadores de medula óssea. Então eu acho que é algo interessante, pode salvar vidas. Então, particularmente, eu acho que é mais interessante de vocês fazerem. Eu fico um pouco com receio, mas particularmente, né? Se eu soubesse que alguém próximo de mim, algum familiar, algum amigo próximo, estaria precisando, né? Aí eu me entendo que sim, aí eu faria essa doação por essa outra pessoa. Mas espontaneamente, que seja, sei lá, só para sentir a dor, faça apenas a biópsia sem que a medula óssea em si tenha algum benefício, só para eu sentir a dor e sentir o que o paciente sente. Aí jamais por esse motivo. E se achou esse vídeo interessante, curta e compartilhe com outras pessoas que possam gostar. E se gosta de mais vídeos de saúde, medicina e ciências, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser avisado assim que tiver um vídeo novo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.